Olá, queridos, tudo bem? Em nossa aula de matemática hoje, nós iremos abordar um tema bem legal. Nós iremos falar de potência. Potência é uma forma, uma escrita pertencente à aritmética, ou seja, a parte que estuda as operações entre os números. Para falar sobre potência e motivar esse estudo, vamos entender um pouquinho sobre as bactérias. Bactérias são seres, unicelulares que estão por todos os lados. Por todos os lados a gente encontra essas bactérias, inclusive dentro do nosso organismo. No entanto, por ser tão minúsculo, a gente não consegue enxergar. Vamos entender um pouquinho mais sobre bactérias. Os micróbios ou micro-organismos são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros, e sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós. A bactéria Ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso. Ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As Pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomicetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos, e nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada diosmina. Essa molécula é produzida pela bactéria, que vive no solo úmido, e mesmo antes da chuva já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças. E entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte. Por isso, alguns alimentos são bem perigosos se comidos cru ou mal passados. E as bactérias não sabem sobre a regra dos 5 segundos. Então, se algo caiu no chão, é melhor lavar ou jogar fora. Se você gostou do vídeo... Nós observamos aí um pouquinho sobre bactérias. E quando a gente pega o nosso livro e vai observar o nosso livro, ele aborda os seguintes elementos. Potência e raízes. Nós iremos estudar nesse momento a potenciação. Vamos ler esse texto que está no nosso livro. As bactérias são micro-organismos que possuem apenas uma célula. Enquanto algumas bactérias podem ser prejudiciais à saúde, outras não nos fazem mal algum e, inclusive, são importantes para garantir o bom funcionamento do organismo. Existem também algumas bactérias que são utilizadas na fabricação de alimentos, como queijos e iogurtes. Alguns tipos de bactéria têm como característica o rápido aumento da população, e aí vamos observar o seguinte esquema. No início, tinha uma bactéria. Após uma hora, essa bactéria dobrou. Então, de uma bactéria passou para 2 bactérias. Cada bactéria dessa dobrou mais uma vez em 1 hora.
Então, de 2 bactérias passou a 4 bactérias. Cada bactéria dessa dobrou mais uma vez após 1 hora. Então, passou a 8 bactérias. Mais 1 hora depois, cada uma dessas 8 bactérias se transformou em 16 bactérias. Então, eu tenho de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16. Esse crescimento da população de bactérias é muito comum pelas suas características de reprodução. Mas nós iremos utilizar uma operação matemática chamada de potência para representar esta operação do crescimento populacional desse tipo de bactéria. Como a quantidade de bactérias da população dobra a cada 1 hora, podemos representar essa quantidade usando a potenciação. E aí a gente agora traz esse elemento chamado de potenciação. Uma bactéria, a gente pode escrever assim, ó, 2 elevado a 0. Depois nós iremos ver que todo número elevado a 0, diferente de 0, claro, é igual a 1. 2 bactérias é igual a 2. 2 elevado a 1. 4 bactérias, 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à segunda potência. Também podemos chamar de 2 elevado ao quadrado. 8 bactérias, 2 vezes 2 vezes 2. Então, podemos falar assim, 2 elevado à terceira potência, ou ainda, 2 elevado ao cubo. 16 bactérias, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Podemos falar assim, 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado a 4. Como você representaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Observe que aqui eu tenho 5 fatores iguais ao número 2. Então, 2 a gente chama de base, e a quantidade de vezes que essa base aparece é o expoente. Então, nesse caso, nós escrevemos 2 elevado à quinta potência. Para representar uma multiplicação de fatores iguais, podemos utilizar a potenciação. Em uma potenciação, destacamos os seguintes elementos. Base indica o fator que se repete na multiplicação. Fator é a parcela da multiplicação. Então, a base é quem nós iremos multiplicar. O expoente indica quantas vezes que o fator se repete na multiplicação. A base é quem devemos multiplicar. O expoente diz quantas vezes nós devemos multiplicar esta base. E a resposta desta multiplicação sucessiva de mesmo fator é chamado de potência. Então, potência indica o produto de fatores iguais. Então, eu tenho base, expoente e potência. Base, expoente e potência. Em uma potência com expoente 1 e a base, um número qualquer, temos que o resultado é o próprio número. Por exemplo, 2 elevado a 1 é igual a 2, 3 elevado a 1 é igual a 3, 4 elevado a 1 é igual a 4, e assim por diante. Em uma potência com expoente 0 e a base diferente de 0, temos que o resultado é 1. Por exemplo, 2 elevado a 0 é igual a 1. 5 elevado a 0 é igual a 1. 20 elevado a 0 é igual a 1. Então, independente da base, se essa base for diferente de 0, a potência é 1 quando essa base estiver elevada ao expoente 0. Vamos a alguns exemplos das aplicações. 3 elevado a 4. O que é 3 elevado a 4? 81. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. 6 elevado a 3 é igual a 216. Como é que eu sei? 6 vezes 6, 36 vezes 6, 216. 1,5 elevado à segunda potência é igual a 2,25. 1,25 vezes 1,25 dá 2,25. Todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, 7 elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 4,2 elevado a 1 é igual a 4,2. Então, nós temos alguns exemplos de potência. É importante que façamos as leituras das potências de forma correta. Para fazer a leitura de uma potência, devemos ficar atento ao expoente. Observe alguns exemplos. 5 elevado a 0.
2 elevado à primeira potência. Ou ainda, você pode dizer 2 elevado a 1. Você precisa indicar quem é a base e quem é o expoente na sua fala. 7 elevado à quarta potência. Ou ainda, 7 elevado a 4. 8 elevado à décima potência. Ou ainda, 8 elevado a 10. Então, precisamos fazer esta leitura desta operação, chamada de potência, de forma correta. A multiplicação é uma forma de escrita rápida, elegante e dinâmica para as adições de parcelas iguais. Por exemplo, eu tenho aqui 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Eu tenho 6 parcelas iguais de adição. Então, eu uso a multiplicação para escrever essa adição. Em vez de colocar 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, eu tenho 6 vezes o 4. Observe esse pontinho vermelho, que agora nós iremos utilizar esse pontinho para representar a multiplicação. Ora, você poderia estar acostumado com o x, né? Um vezesinho, não é isso? Agora, a gente também pode utilizar esse elemento, nós devemos utilizar esse elemento também com indicação de multiplicação. É um pontinho no meio de 2 números, tá? O que é potência? A potência é uma forma de escrita rápida, elegante e dinâmica para multiplicações de mesmo fator. Então, enquanto a multiplicação é para a adição, a potência é para a multiplicação, certo? Então, a multiplicação é uma forma de somar rapidamente. A potência é uma forma de multiplicar rapidamente elementos iguais, ou seja, fatores iguais. Por exemplo, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 4 elevado à sexta potência. 4 é a base, indica quantas vezes nós iremos multiplicar. O 4 é o expoente. Tá? Então, eu tenho base e expoente. A base é quem eu devo multiplicar. O expoente é quantas vezes eu vou multiplicar esta base. Lembrando que a gente está utilizando o sinal aqui de um pontinho para representar a multiplicação. É comum a gente pegar alguns livros, ter um xizinho também. Tá? Então, se você não entendeu o que significa esse pontinho, é um sinal de multiplicação. Correto? Temos que ficar atentos, aí é uma atividade do livro, né, que ele vem e chama atenção para isso. Ó. Temos que ficar atento para não confundirmos potenciação e multiplicação. Enquanto a potenciação corresponde a uma multiplicação de fatores iguais, a multiplicação corresponde a uma adição de parcelas iguais. Potência é para multiplicação. Multiplicação é para adição. Então, vamos observar alguns exemplos. 4 elevado à terceira potência é igual a 4 vezes 4 vezes 4. Não podemos confundir 4 elevado a 3 com 4 vezes 3. Porque 4 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou seja, 4 parcelas iguais do número 3. 4 elevado a 3 é 4 fatores iguais ao número 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, então, a gente vem e pede uma atividade. Agora, associa as fichas dos resultados iguais, escrevendo a letra e o símbolo romano correspondente. 5 elevado a 4. Então, esse 5 é a base e 4 é o expoente. Então, significa que eu vou pegar o 5 e multiplicar ele 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, a letra A está associada a esse número 2. Letra A está associada ao número 2. 5 vezes 4. O que é 5 vezes 4? Significa que eu estou somando 4 5 vezes. Eu tenho 5 parcelas iguais do número 4. É uma soma. Então, 5 vezes 4 é 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Então, a letra B está associada ao número 3. Letra C. 4 elevado a 5. O que significa isso? Eu tenho a base 4 e o expoente é 5. Então, 4 indica que eu estou multiplicando o 4 e o expoente vai dizer que eu estou multiplicando o 4 5 vezes. Ou seja, não é por 5. Entenda. Eu não vou multiplicar o 4 por 5. Eu vou multiplicar o 4 5 vezes. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, a letra C está associada ao número 1, que aparece esta multiplicação aqui. Lembrando sempre que esse pontinho é o pontinho
nós estamos utilizando para representar uma multiplicação. Vamos representar o produto por meio de uma potência e depois resolvê-lo. Sempre nós teremos os seguintes elementos: base, expoente, e a resposta é potência. Base, expoente e potência. Na letra A eu tenho 7 vezes 7 vezes 7. Na letra B, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu vou transformar essa multiplicação em uma escrita de potência. Eu vou transformar essa multiplicação em uma escrita de potência. Quem é a base? A base é quem eu estou multiplicando. Quem é o expoente? Quantas vezes eu vou multiplicar esta base? Então, assim eu tenho 7 vezes 7 vezes 7, 7 elevado à terceira potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quinta potência. Então, 7 elevado à terceira potência e 2 elevado à quinta potência. Quando eu quero resolver estas operações, basta fazer a multiplicação. 7 vezes 7, 49 vezes 7, 343. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, aqui eu tenho a escrita em forma de potência, né? E aqui a resposta, ou seja, base, expoente e potência. Base, expoente e potência. É a representação desta operação aritmética. A gente falou sobre as bactérias, e nós temos um probleminha muito grave em nossa região, que é esse mosquitinho. Esse mosquito aqui, às vezes imperceptível, ele pode nos contaminar com algumas doenças. Essas doenças são conhecidas como virais, como vírus. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os vírus. Tá? Vírus, vírus, vírus. Só se fala nisso. Que medo! Realmente, Saturnina, vírus é uma praga mesmo. Pronto, professor. Estou pronta para caçar vírus. Não, Saturnina, vírus são muito pequenos. Impossível vermos sem um microscópio eletrônico. Imagina um grãozinho de areia bem pequenininho. Agora, tenta imaginar o grão 1000 vezes menor. É difícil, não é? Se esse grãozinho tivesse 1 quilômetro, um vírus teria 1 metro. E dentro do corpo humano temos mais de 300 trilhões deles circulando. Quando expiramos, espalhamos uns 20.000 tipos de vírus diferentes pelo ar. Jura, professor? Tanto assim? E ele é um bicho? Não, Saturnina, é um micro-organismo que não se alimenta, não respira, não se locomove e não se reproduz sozinho, como outros micro-organismos. Ué, então o que é um vírus? E como eles fazem para deixar os humanos doentes? Vírus é um parasita. Eles precisam entrar dentro de uma célula viva saudável para deixar alguém doente. Sei, tenho pesquisado e descobri que eles podem entrar pelo nariz, boca, olhos. Por que eles não entram pela pele? Boa pergunta, Saturnina. Porque na parte externa da pele só existem células mortas. Eles não se interessam. Ah, entendi. E como eles entram nas células vivas? Os vírus têm uma pequena informação genética que funciona como uma chave. Eles vão experimentando essa chave em todos os tipos de célula, até conseguir entrar em alguma célula que aceita ser aberta por aquela chave. Uma vez lá dentro, ele se replica e infesta outras células do mesmo tipo. Meu Deus! E aí? Aí, Saturnina, entram em cena combatentes de um grande exército, os linfócitos,
os glóbulos brancos do sangue. São produzidos 50 bilhões deles todos os dias. Eles saem atirando em todas as direções, à caça de defeitos em células. Quando reconhecem uma célula infectada, começam magicamente a se dividir e destruir as células infectadas. Essa batalha dura alguns dias. A pessoa pode se sentir mal durante o combate, mas na maioria das vezes a batalha é vencida. A partir daí, o corpo passa a produzir combatentes especializados naquele tipo de vírus, que serão usados eventualmente nos próximos combates com aquele vírus específico. Geralmente, esse processo dura pelo resto da vida. Mas, professor, por que tem gente que morre? Uma das razões é que a fabricação dos linfócitos está prejudicada, geralmente pela idade. Outra é já ter doenças anteriores que enfraquecem os órgãos atacados. As duas condições juntas são muito prejudiciais. E não tem remédio? Até agora, não descobriram nenhum realmente eficaz. Por enquanto, só vacinas podem controlar o ataque de vírus. Como funciona uma vacina? Uma vacina é um vírus modificado e mais fraco, que ataca células específicas e fazem o exército de linfócitos entrar em ação. Logo após a vacinação, é até normal sentir um pouco de febre, efeitos do combate. Mas o resultado é ótimo, imunidade contra aquele vírus, exatamente porque existirão linfócitos aptos a combatê-los quando eles atacarem no futuro. Entendi tudo. Será que os cientistas vão achar uma solução melhor que as vacinas? Acho que sim. Todo mundo está torcendo. Falando nisso, tenho uma boa notícia, Saturnina. Cientistas estão usando vírus como aliados. Um dos maiores projetos para a cura do câncer hoje em dia é injetar vírus geneticamente modificados para eliminar células cancerosas. Tomara, professor. Vou cruzar os dedos. Ops, esqueci que não tenho dedos. Mas eu tenho. Então, nós vimos aí a questão do vírus, né? Nesse momento, a gente está preocupado com o vírus da dengue, com o vírus da chikungunya, com o vírus do Covid, são inúmeros vírus, mas nós podemos combater um deles, que é o vírus transmitido por esse mosquitinho aqui, né? Os vírus transmitidos por esse mosquito chamado de Aedes aegypti. É um nome bonito, diferente, né? Quase que não sai. Bom, para falar sobre esses vírus, né? Então, para que a gente possa falar sobre esses vírus, a gente tem que lembrar sobre essa ideia de escrever números muito pequenos ou números muito grandes. E eu vou falar um pouquinho sobre uma frase criada por Arquimedes, o contador de grãos de areia, e ele fez essa frase há 287 anos antes de Cristo. Há alguns para que o número de grãos de areia é infinito. Há outros que, mesmo sem considerá-lo infinito, acha que ainda não foi definido o número para que seja bastante grande. Mas vou tentar lhe mostrar números que não só superam o número da massa de areia necessária para encher a Terra, mas também a da massa equivalente à magnitude do universo. Essa brincadeira com palavras de Arquimedes em relação a esse número muito grande, a esse número que a gente não consegue encontrá-lo, ou essa palavra chamada infinito, nós iremos estar trabalhando com uma ideia de potência. Foi falado no vídeo sobre vírus uma palavrinha de bilhão. O que é um bilhão? Então, bilhão é um número bastante grande. Vamos escrever esse 1 bilhão na forma de potência. Vamos lá? 10. 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. 100.000 vezes 10, 1 milhão.
1 milhão vezes 10, 10 milhões. 10 milhões vezes 10, 100 milhões. No Brasil, 1 milhão vezes 10, 100 milhões vezes 10, 1 bilhão. Então, 1 bilhão, ele é escrito desse jeito. Quantos 10 nós temos? 10 vezes 10, 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 vezes 10. 10 nós equivalem a 18,52 km por hora. Observe, então, que nós temos aqui a potência 10 elevado a 9. Então, 1 bilhão é 1 vezes 10 elevado a 9. Nós iremos trabalhar nessas aulas, a ideia de potência para escrever operações rápidas, números grandes ou números muito pequenos. Nós temos como material de apoio o seu livro didático Matemática, Realidade e Tecnologia do 7º ano, escrito por Joalmin Souza. E vamos todos fazer o combate a esse mosquito, que é um dos transmissores do vírus da dengue. Estude, se dedique e anote suas dúvidas e mande ao professor. Um abraço